Olá, amigos do Jornal Vale. O técnico Tite convocou 23 jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. 23 nomes que terão a missão de levar o Brasil a tentar o hexacampeonato na Copa da Rússia. A estreia é dia 17 de junho contra a Suíça, às 3 horas da tarde. Estamos aqui com nossos colegas Guilherme Rodazzi, Lucas Tavares. Vamos conversar um pouquinho aí sobre essa convocação desta segunda-feira. Os amigos Lucas, Guilherme, o que vocês acharam aí da convocação do Tite para a Copa do Mundo? Bom, eu acho que foi uma convocação um pouco... Não fugiu muito daquilo que o Tite já estava esboçando um time, né? Os 23 jogadores que estariam sendo convocados. Mas eu acho que a grande novidade foram duas, né? Na verdade, o Fred no meio-campo e o atacante Taison. Assim, na minha opinião, eu não esperava que esses dois poderiam estar nessa lista do Tite, mas eu acho que foram assim, as maiores surpresas, além da ausência do Daniel Alves, que se machucou, entrou o Fagner, mas não era tanta surpresa assim, porque o Fagner já havia sido convocado e tudo mais, mas eu acho que Fred e Taison são os nomes assim que talvez muitos brasileiros não esperavam nessa lista. Eu não sei o Guilherme, ele pode falar o que ele acha, mas na minha opinião são esses dois nomes. Eu acho que diferente de outras convocações em outros mundiais, o Tite, no caso aqui de 2018, ele inovou, ele até antecipou uma boa parte da lista, né? Ele já havia antecipado o nome de 18 atletas que seriam chamados para o Mundial. Então a margem para dúvida era pequena. Eu acredito que com a contusão do Daniel Alves, que realmente talvez seja a posição na seleção brasileira, fora o Neymar, que é um jogador extra classe, é a posição em que existe maior diferença entre o titular e os seus reservas. Então acho que o Daniel Alves realmente é um jogador com uma capacidade, um futebol muito superior ao Fagner e ao Danilo que nem sequer vem sendo aproveitado como lateral direito no Manchester City. Eu acredito que a lista, por isso, teve poucas surpresas. Aí tínhamos mais disputas por vagas que não são tão importantes, como terceiro goleiro, enfim, eram vagas que não são fundamentais, mas realmente Taison e Fred são nomes que me surpreenderam pessoalmente, mas que são nomes de confiança do treinador. Muita gente talvez preferisse o Arthur do Grêmio, que está aí praticamente negociado com o Barcelona depois de uma Libertadores estupenda, e alguns outros jogadores que poderiam entrar na lista do Tite, mas esses são atletas com quem o Tite trabalhou, no caso do Taison, no Internacional, e que ele tem uma confiança. A gente sabe que isso é importante também na relação entre o técnico e os jogadores. Um destaque que eu faço é que, diferente de outras Copas, não há nenhum clamor por algum dos nomes que ficou fora da lista. Então a gente teve, por exemplo, aquele clássico exemplo de 2002, quando o Romário, fazendo uma chuva de gols, ficou fora da lista do Felipão e houve um clamor nacional para a convocação do Baixinho. Ou então, por exemplo, em 2010, que o Ronaldinho Gaúcho, então no Milan, e os meninos, o Neymar e o Ganso do Santos, ficaram fora da lista do Dunga, e houve uma série de ações da torcida pedindo a convocação desses atletas. Neste caso, em 2018, você não sente que houve um grande nome, um nome incontestável que tenha ficado de fora. Eu acho que isso tem a ver também com um número pequeno de grandes atletas que realmente ficaram fora da lista. A gente já teve exemplos anteriores de Alex, de Djalminha, grandes craques. Nesse caso de 2018, não há um grande nome que, por motivo técnico e não de contusão, tenha ficado fora da lista. Eu acho que assim, na verdade, o Tite ele passou essa confiança pro torcedor, né, de que ele sabe o que ele está fazendo. Nas outras ocasiões, talvez o treinador ainda não tinha passado essa confiança ao torcedor, né? Então o torcedor ele se achava no direito de falar, não, falta esse vai solucionar o problema, esse outro vai solucionar o problema. Então, na verdade, assim, com os resultados do Tite, que vem fazendo um desempenho fantástico na seleção, eu acho que ele passou essa confiança pro torcedor.
Então, o torcedor confia na convocação do Tite e eu acho que... Eu concordo. Por exemplo, 2010, o Dunga ele ganhou praticamente tudo que ele disputou até o Mundial. Ainda assim, havia um clamor por alguns jogadores. É que eu acho que realmente a gente tem aí alguns talentos surgindo. A gente viu ontem o Pedrinho deu um show no clássico contra o Palmeiras, tem aí o Vinícius Júnior, o Paquetá, tem uma série de novos atletas que está fazendo bonito. Essa série de novos atletas ainda está numa posição, num estágio muito inicial, então acho que não há nenhum grande craque que a gente possa falar, pô, aquele jogador faltou ou vai entrar para a história por não ter disputado uma Copa. Acho que nesse caso realmente os talentos todos, os principais nomes estão na lista do Tite. Eu também acho que teve sim outra questão, a questão da coerência. Porque desde que o Tite assumiu, ele vem mantendo mais ou menos a mesma base. O Juan do Grêmio, o Arthur do Grêmio, o Rodriguinho do Corinthians estão em ótima fase agora, eles não viam na seleção antes. Talvez o Tite entenda que não fosse justo convocar esses jogadores assim de última hora. Eles não participaram do processo, 2016 para cá, e o Tite talvez pensando que eles não tivessem assim que ser convocados. Poderia ser uma injustiça com quem já estava na seleção nesses últimos tempos. Então, acho que a coerência do Tite pesou nessa convocação. Talvez o Fred, o Tyson, eu acho que um pouco fora aí do contexto. No caso do Tyson, eu acho que o Tite tinha a questão da confiança, por ele já ter jogado no Internacional, ele era técnico do Inter em 2009, já se conhecem, mas o Fred foi um pouco fora de contexto. Mas, mesmo assim, prevaleceu a coerência do técnico Tite para convocar esses jogadores que já vinham atuando nos últimos 2 anos com ele para essa Copa do Mundo. Para ter um elenco montado, uma seleção montada, um esquema tático já montado, os jogadores sabem o que tem que fazer, o Tite já sabe o que tem que passar para eles, conhece aquele grupo que está ali na mão. Ele teve a boa notícia de conseguir chamar o Felipe Luiz, né, que estava machucado, eu até imaginava que ele não fosse para a Copa, foi convocado, foi chamado aí nessa última convocação, uma grata surpresa, talvez até para a lesão do Daniel Alves, também teria que levar o Felipe Luiz aí para uma emergência aí, e torcer para que o time se dê bem. Como o Guilherme falou, a lateral direita vai ser um problema, porque o Daniel Alves estava muito acima dos demais jogadores, né? Nenhum outro lateral direito se compara tecnicamente ao Daniel Alves, e que tinha chance de ser o capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante que você frisou, Marquinhos, da coerência do Tite, que ele mantém a base que ele vem desde o início do trabalho dele. Mas isso pode ser um ponto positivo e também pode ser um ponto negativo. A gente tem, por exemplo, recente, a história da Copa de 2014. O Brasil ganhou a Copa das Confederações de 2013 com um chocolate para cima da Espanha, 3-0 no Maracanã. Só que o Brasil, ele estagnou, ele achou que estava preparado para o Mundial naquela altura e manteve o time para o ano seguinte. Acontece que em um ano, uma boa parte da base daquela seleção não passou a atravessar um momento ruim. A gente tem o exemplo do Paulinho, que foi um dos principais nomes da conquista da Copa das Confederações, marcando gols importantes, inclusive, e chegou no Mundial num estágio físico muito abaixo do que se esperava dele, tanto que ele perdeu a posição ao longo do Mundial. Então, eu acho que é importante ter a base, é importante que os jogadores saibam qual o papel eles vão desempenhar dentro de campo, mas também é preciso estar atento ao momento do jogador. O Mundial é uma competição curta, 1 mês, são 7 jogos até o título, então tem que jogar quem estiver melhor. Eu acho que é um exemplo o Paulinho, que teve um problema no pé no início da temporada, ele ainda estava tentando voltar ao melhor momento, tanto que não é titular do Barcelona. Então eu acho que o Tite também ele deve estar atento ao momento do atleta, além de manter a base, mas o momento é importante também. Eu acho que é legal também regionalizar essa convocação, lembrar que tem um joseense aí na lista, Casemiro, né, que já vem aí muito tempo aí sendo titular com o Tite, já tinha tido algumas chances lá com o Felipão também, mas a Copa do Mundo é a primeira Copa da carreira dele, primeira vez que o Casemiro vai disputar uma Copa, é titular do Real Madrid, é campeão do mundo, é tricampeão do mundo com o Real Madrid, e vai ter uma chance aí de representar o Vale do Paraíba, representar São José dos Campos na Copa, e quem sabe até buscar aí o hexacampeonato, melhor dizendo, com a seleção. Vocês acham aí que o Casemiro aí vai brilhar na Copa, né? Eu acho que o Casemiro é hoje o principal volante, cabeça de área do futebol mundial.
E é interessante que ele vai atuar numa posição em que o Vale do Paraíba já forneceu para a seleção brasileira aquele que é um dos maiores jogadores da história, já vestiu a camisa amarela, a camisa da seleção brasileira, que é o Zito, bicampeão mundial pela seleção brasileira em 58 e 62, marcando inclusive um dos gols da vitória brasileira na final de 62 no Chile contra a Tchecoslováquia, um dos maiores jogadores da história do Santos e que começou a carreira no Esporte Clube Taubaté, é natural de Roseira, né? Ele acabou falecendo. Hoje, inclusive, o Santos leva a braçadeira de capitão com Z de Zito, em homenagem a esse que é um dos grandes atletas da história do Santos. Então é a chance do Brasil ter aí novamente com essa camisa 5, um atleta aqui da região e que tem um grande destaque, uma importância realmente enorme para o esquema tático da seleção. Vamos torcer para que o Casemiro tenha assim, a mesma qualidade de sucesso que teve Zito em 62 e também o Roque Júnior em 2002, embora o Roque Júnior não seja da região, né? O Júnior é mineiro, mas começou a carreira no São José, mas nascido na região mesmo foi o Zito, 62, de Cruzeiro, que jogou no Taubaté, e o Casemiro, que é de São José, e o Leão embora também, nunca tenha jogado, né? E o Leão também atuou pelo São José. Embora não seja da região. O Casemiro é de São José, mas nunca jogou no São José, né? Jogou na escolinha do Moreira, que foi goleiro do São José, mas acabou começando profissionalmente no São Paulo. Nunca teve assim, uma chance de jogar na Águia do Vale aqui, embora ele seja da cidade. Vamos torcer para que ele tenha o mesmo Marquinhos, para finalizar, quais são os seus favoritos para a conquista do Mundial? Bom, como eu já disse, acho que o Brasil com o Tite é um baita treinador, a seleção está encorpada, eu vejo o Brasil como, pelo que tem jogado, dando para cá, eu acho que o Brasil é a favorita para conquistar a Copa do Mundo. Acho que a Alemanha também vai vir forte, que é uma seleção forte, então é um time bom, é um time frio. Né? Temos a França, que está jogando bem também, tem um elenco bom. A França foi muito bem em 2014, não foi mais adiante porque perdeu para a Alemanha nas quartas de final. E claro, a Argentina, não que a Argentina seja um time mau, ao contrário, a seleção em si não é muito forte, vai ter o Messi, que é o maior jogador do mundo hoje, na minha opinião, o melhor jogador, um dos maiores da história, e que se o Messi jogar tudo que ele sabe jogar, ele pode desequilibrar e a Argentina pode superar na Copa. Então o Brasil, a Alemanha, a França e a Argentina estão vendo como 4 favoritos para a Copa. O meu vai ser bem breve. Brasil, Espanha, França e Alemanha. São os meus 4 favoritos. Alemanha porque foi campeã, atual campeã, vem mantendo um time bom. O Brasil, com essa estabilidade do Tite, deu um corpo ao time. A Espanha vem numa crescente boa, também pode ser uma boa surpresa aí no Mundial. E a França também tem uns jogadores lá, uma rapaziada nova, né, que está chegando aqui, o Griezmann, o Mbappé, todo mundo aí, que eu acho que pode também dar uma surpresa. Acho que para mim são esses 4. A Alemanha, até o Platini nos anos 80, ele tinha uma frase engraçada sobre a Alemanha. Ele dizia que futebol são 11 contra 11 e a Alemanha sempre ganha no final. Então a Alemanha era uma seleção que sempre chega. Assim, eu acredito que realmente é difícil você imaginar a Alemanha fora de uma semifinal da Copa da Rússia. Além da Alemanha, eu acho que o Brasil realmente, o Tite, ele fez um milagre assim, em pouco tempo com a seleção. A minha única dúvida é saber em que estágio nós teremos alguns jogadores importantes para disputa dessa competição que é tão curta, né? Então, como que o Neymar estará para a disputa do Mundial? Ele vai conseguir, além de se recuperar, ele vai estar num ritmo apropriado de jogo? Eu não sei. Isso eu acho que a gente vai ver ao longo dos amistosos, desses 2 amistosos antes da Copa. Mas o Brasil, sem dúvida, é uma das seleções favoritas, até porque o Tite, na minha opinião, a grande vantagem, o grande mérito do Tite foi transformar a seleção não na Neymar dependência. Hoje em dia, a seleção brasileira consegue atuar sem o Neymar. Assim, ele conseguiu fazer com que jogadores como Felipe Coutinho, Gabriel Jesus adquirissem protagonismo na equipe. Paulinho, por exemplo, ele arrebentou de fazer gol nas eliminatórias, enfim. Eu acho que o Tite conseguiu arrumar isso, mas o Neymar continua sendo aquela peça que pode dar um brilho diferente, individual, que pode fazer com que um jogo truncado se resolva a favor do Brasil.
além dessas duas seleções que são as maiores vitoriosas na história da Copa, eu também acho que Espanha e França podem surpreender, e a Argentina, apesar de ser um time totalmente desarrumado, ela tem o maior jogador do mundo. Então o Messi nessa temporada ele foi artilheiro do Campeonato Espanhol, foi o maior assistente do Campeonato Espanhol, o jogador que mais criou chance de gol. Então assim, é um craque que pode, naquele mês, se tiver jogando tudo que sabe, e os companheiros dele não atrapalharem tanto, também pode surpreender. Mas Alemanha e Brasil, na minha opinião, são os dois grandes favoritos para a disputa do Mundial. Agora é esperar aí. 14 de junho começa a Copa, até o dia 15 de julho. Um mês de overdose de futebol. E a gente aqui na torcida para que a seleção brasileira conquiste o hexacampeonato. Já que o título não vem desde 2002. 16 anos que a gente espera para a seleção brasileira. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.